Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e nesta aula vamos falar sobre os números inversamente proporcionais. Mas antes é necessário lembrarmos alguns conceitos. Portanto, o objetivo desta aula será compreender o conceito de números inversamente proporcionais e também utilizar o conceito de números inversamente proporcionais em situações do dia a dia, em situações problemas, ok? Portanto, é importante que você se recorde do conceito de números diretamente proporcionais, tá? Bom, vocês se lembram então o que são esses conceitos? O que é o conceito de diretamente e inversamente proporcional? Então vamos relembrar. Olha só, números inversamente proporcional é quando, ao fazer o produto entre esses valores, o valor dê o mesmo resultado. Então vamos supor que eu tenha 3 números quaisquer. Eu não sei quais são esses números, então eu vou chamar esses números de x, y e z. E vamos supor então que esses 3 números, x, y e z, eles sejam inversamente proporcionais aos valores a, b e c. Bom, eles só serão inversamente proporcionais se, ao fizer x vezes a, y vezes b e z vezes c, der o mesmo resultado. Então, vamos supor que ao fazer a multiplicação, o produto de x vezes a deu 120, tá? Vamos supor. Então, esse 120, ele também tem que dar para o produto, ele também tem que ser igual para o produto y vezes b, z vezes c, para que sejam inversamente proporcionais. Tudo bem? Então vamos lá, vamos praticar um pouquinho? Vamos verificar se vocês realmente compreenderam, se vocês relembraram desse conceito de inversamente proporcional? Então veja, os números 7, 2 e 35 são inversamente proporcionais aos números 50, 175 e 10, respectivamente. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Então vamos lá. O que vocês vão ter que fazer nesse caso para verificar se essa afirmação é verdadeira ou falsa? Vocês vão ter que multiplicar os valores, respectivamente. Como assim, respectivamente? Nesta ordem, respeitando esta ordem, ou seja, vocês vão ter que fazer o produto de 7 vezes 50, o produto de 2 vezes 175 e o produto de 35 vezes 10. Se todos os produtos apresentarem o mesmo valor, o mesmo resultado, significa que sim. Significa que 7, 2 e 35 são inversamente proporcionais a 50, 175 e 10. Caso não apresentem os mesmos resultados, então significa que não, né? Que eles não obedecem à definição que nós vimos anteriormente. Significa que, neste caso, caso não dê o mesmo resultado para todos os produtos, neste caso, eles não são inversamente proporcionais, ok? Vamos para a correção. Acompanhe. Olha só, respectivamente, eu vou fazer 7 vezes 50, que é igual a 2 vezes 175, e igual a 35 vezes 10, ok? Calculo o produto de cada um desses valores. Então, olha lá, eles vão dar o mesmo resultado, certo? Então, todos deram como resultado o número 350. Então, significa que sim. Significa que esses valores 7, 2 e 35, eles são inversamente proporcionais aos valores 50, 175 e 10, ok? Então, conforme verificado, a afirmação é sim verdadeira, certo? Vamos agora
para o praticando 2. Olha só, no praticando 2, André desafiou sua prima Laíse a dividir o número 380 em 3 partes iguais, em 3 partes que sejam inversamente proporcionais aos números 2, 5 e 4. Laíse conseguiu responder corretamente ao desafio. Qual o valor numérico de cada parte encontrada por Laíse? Então, muita atenção nesse exercício. Ele já está afirmando que os valores são inversamente proporcionais. Então, você já sabe que o produto entre esses valores, ele vai ter que ser uma constante, vai ter que ser igual para todos. Então, veja, nós já sabemos que esse 380, ele será dividido em 3 partes iguais. Então, essas 3 partes iguais, nós vamos chamar do quê? De A, B e C. E sabemos ainda que essas partes iguais, A, B e C, elas serão inversamente proporcionais aos valores. Vamos lá, aos valores 2, 5 e 4. O exercício já afirmou que são números inversamente proporcionais. Portanto, A vezes 2 vai ter que dar o mesmo resultado que B vezes 5. E o produto desses dois termos vai ter que dar o mesmo resultado que C vezes 4. Só que eu não sei qual é o valor final desse produto. Então, nós vamos chamar esse valor final de x, ok? Bom, o próximo passo, então, é separarmos as equações, ok? E isolar A, B e C em função de x, ok? Então, vamos lá. 2 vezes A vai ser igual a x. Esse 2 que está multiplicando, ele passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, A vai ser igual a x sobre 2, certo? 5B é igual a x também. Então, esse 5 que está multiplicando, olha lá, passa dividindo. Então, B vai ser igual a x sobre 5. E 4C é igual a x. Novamente, 4 está multiplicando, passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Tudo bem? Na sequência, a gente já sabe que A mais B mais C é igual a 380. Só que, se a gente continuar com 3 letrinhas diferentes, a gente não vai achar esse resultado nunca. Então, por isso que a gente coloca A, B e C sempre em função de x, para que a equação fique em função de uma única variável. Porque deixando em função de uma única variável, fica muito mais fácil para a gente resolver, não é mesmo? Então, por isso que a gente substitui aqui o A agora por x sobre 2, o B por x sobre 5, o C por x sobre 4, tá? E eu sei que a soma desses 3 termos tem que dar 380, tudo bem? Bom, vocês perceberam então que nós temos aqui uma soma de 3 frações com denominadores diferentes. Quando nós fazemos a soma de frações com denominadores diferentes, o primeiro passo é encontrarmos um denominador comum. Então, para isso, nós vamos calcular o MMC entre os valores 2, 5 e 4. O MMC entre 2, 5 e 4, olha só, ele vai dar como resultado 20. Então, na sequência, a gente pega esse 20, divide pelo número de baixo e multiplica o resultado pelo número de cima. Vamos lá? Eu tenho 20 dividido por 2, que é 10. 10 vezes x, 10x. 20 divide por 5, 4. O 4 que deu aqui, vezes x, 4x. 20 dividido por 4 é 5. O 5 que deu aqui embaixo, vezes x, 5x. Então, não esqueçam que nesse caso, eu tenho que fazer a mesma coisa com esse valorzinho que está depois da igualdade, tá? Então, como ele não tem denominador, o denominador vale 1. Então, eu vou fazer 20 divide por 1, é 20.
E 20 vezes 380, 7.600. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é cancelarmos esse 20. Então, nós vamos cancelar o denominador, né? E agora nós vamos somar essas três variáveis aqui. Nós vamos somar o 10x mais 4x mais 5x, que é igual a 19x, que é igual a 7.600. Esse 19, ele está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Significa então que o nosso x vale 400, ok? Bom, agora que a gente encontrou o valor de x, a gente consegue então determinar o valor de A, B e C. Então lembram aquelas primeiras expressões que a gente colocou no início do exercício, isolando A, B e C? O que a gente faz agora? A gente substitui x pelo valor que a gente acabou de encontrar. Então A é igual a x sobre 2, mas nós vamos substituir esse x por 400. Então eu tenho 400 dividido por 2, que é 200. Então o nosso A vale 200. B é igual a x sobre 5. Então nós vamos substituir o x por 400. Então 400 dividido por 5, 80. Então nosso B vale 80. E por último nós temos o C, que é x sobre 4. Então substituindo x por 400, fica 400 dividido por 4, que é igual a 100, ok? Se você quiser fazer, então, a prova real, para saber se o seu exercício realmente está correto, basta você somar esses três valores e verificar se vai ser igual, se a soma desses três valores vai dar o resultado 380. Nesse caso, sim, né? 200 mais 100, 300, 300 mais 80, 380, ok? Então agora nós temos um quiz. Prestem atenção. O quadro a seguir indica diferentes velocidades e os tempos a elas correspondentes, ao se percorrer uma mesma distância. Com base nos dados apresentados, responda às questões. Então vamos analisar, ó. Aqui na primeira linha, nós temos o tempo em minutos. Na segunda linha, nós temos a velocidade que está em quilômetros por hora. Então, quando eu estou a uma velocidade de 90 km por hora, eu demoro 1 minuto para percorrer um determinado espaço, um determinado trajeto, ok? Se eu diminuir a minha velocidade, o meu tempo aumenta. Então, se eu diminuir a velocidade para 45 km por hora, o meu tempo percorrido vai ser de 2 minutos, ou seja, eu vou demorar mais para percorrer um determinado percurso, tá? Se eu diminuir a minha velocidade. E se eu diminuir ainda mais a minha velocidade, o meu tempo aumenta novamente, ok? Então, vamos responder as seguintes perguntas. Letra A. Ao dobrar a velocidade, o tempo necessário para percorrer a mesma distância também dobrará? Letra B. Ao reduzir a velocidade para 1/3, qual será a variação do tempo para se percorrer a referida distância? E letra C. Para percorrer a mesma distância, na metade de certo tempo, como deve variar a velocidade? Então, vamos lá, pessoal? Então, veja, vamos responder a letra A. Olha só, será que se eu dobrar a minha velocidade, o tempo também dobra? Não, né? Vocês viram aqui, ó, que se eu dobrar a velocidade, o que acontece com o tempo? Acontece o contrário, ele cai pela metade, né? Então, enquanto eu demoro 2 minutos para percorrer um trajeto a uma velocidade de 45 km por hora, olha o que vai acontecer se eu aumentar a velocidade. Aumenta a velocidade, o tempo diminui. Por isso, são inversamente proporcionais, ok? Então, não. O tempo, ele reduzirá pela metade, ok? Na letra B.
Ao reduzir a velocidade para 1/3, qual será a variação do tempo para se percorrer a referida distância? Pessoal, se a velocidade, olha só, se eu multiplicar a minha velocidade, né, se eu aumentar em 3 vezes mais a minha velocidade, se de 15 ela passar para 45, por exemplo, o que acontece com o tempo? O tempo diminui também, né? Então, o tempo, ele vai ser a terça parte aqui de 6, né? Qual que vai ser a terça parte de 6? 2 minutos, ok? E por fim, na letra C, para percorrer a mesma distância na metade de certo tempo, como deve variar a velocidade? Então, eu vou ter que dobrar essa velocidade se eu quiser manter, né, a mesma distância. Tudo bem? Bom, então esse exercício é um exercício para vocês pensarem, para vocês refletirem como se comportam aí os números quando eles são inversamente proporcionais. Nesta aula, nós falamos de resolução de situações problemas envolvendo o conceito dos números inversamente proporcionais. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!